Saudações, pessoal. Então, continuando nossa história aqui, temos uma situação de muita emoção já agora no começo do vídeo. Praticamente para a gente... Opa! Só corrigir aqui, faltou espaço. Para a gente deixar aqui então já bem claro, o nosso personagem Rob já começou muito mal. O robô F8 foi ajudar ele, mas não foi suficiente para impedir o ataque de um dos personagens, que veio para cima com tudo e acertou um golpe de espada nele que causou o terceiro ferimento, que é o limite para personagens sofrerem no caso. Ele já falhou no seu teste de vigor para resistir, então quer dizer o quê? A gente começa a vez dele agora vendo se ele vai sobreviver ao ocorrido, porque tem uma chance alta justamente dele não escapar dessa, e a gente já perdeu um personagem na primeira sala da primeira aventura ali também. Então vamos seguir aqui de acordo. Então o que a gente vai fazer? Praticamente a gente deixa aqui então o nosso teste de vigor aqui para a gente seguir. Então qual que é o plano? Quando o personagem está sangrando, ele tem que justamente sobreviver aqui através de um sucesso no teste de vigor. É bem simples, sucesso ele aguenta até o próximo turno dele, e falha, ele morre. É bem nessa. Praticamente, então, ele sobrevivendo pode dar um tempo hábil de alguém fazer algum teste de cura, alguma coisa nesse sentido. E claro que vai depender da iniciativa na próxima rodada. Então, vamos ver se agora a gente já perde o personagem ou continua com ele. Então, para isso a gente usa o dado de 4, que é o dadinho de vigor dele, e o dado selvagem, o de 6 ali no caso. Para bater um número alvo, 4. Só que tem essa questão dele ter os 3 pontos ali de penalidade por ferimento. Então a chance é relativamente pequena, que a gente vai precisar no mínimo de um as nesse teste, ou já as esperanças acabam ali mesmo. Então começando com o dado menor, e deu 1. Ali já deu problema, aqui já não deu certo também. Então vamos ver, a gente precisa bater então se a gente consegue, e deu 5. Então aqui temos uma situação, 5 menos 13 penalidade dá um total 2. E então aqui o que acontece? Ele precisava bater 4, ele não conseguiu. Com isso, a gente perdeu o personagem. O, o nosso amiguinho Rob não existe mais. O golpe foi muito forte e ele acabou não resistindo. Olha, vamos limpar a mesa então, e eu acho que vamos precisar de algum outro personagem para uma campanha futura. E é bem isso ali. Que triste, não esperava que ele fosse embora tão cedo, mas paciência. Então vamos tirar aqui e vamos seguir nossa história também. A ficha dele deixamos aqui de lado. Poxa, foi o único personagem até agora que eu já tinha feito o NPC inimigo do background dele. E agora então vamos ter que mudar um pouquinho a história para poder aproveitar esse personagem, porque ele já não tá mais. Para seguir aqui então, a gente só coloca mesmo esquema, um botãozinho ali para representar justamente um terreno ocupado por um corpo. Esse aqui também já não vai mais. O Rob a gente deixa aqui de lado, que já não vai mais participar da história. Que coisa, tão cedo assim. Essa me pegou de um pouquinho de surpresa. Não esperava que seria tão rápido. Seguindo aqui a história então, só para a gente deixar ali, vamos para as novas iniciativas então, nova rodada. Então começando aqui, a iniciativa do Bin é um 5, do F8 o 6, da Line o 2, e os inimigos começam com um 12 já, eles começam batendo ali no caso. Então vamos seguir aqui que a briga vai continuar boa. Então a gente vai aqui, começando de baixo aqui pelo Q, então ele avança até esse ponto e vai atacar. Então naquele esquema, praticamente então, o que acontece? Ele vai justamente fazer esse ataque. Tudo normal, praticamente então não tem nenhuma oportunidade, parando para ver aqui no caso, tranquilo. Então vamos lá, ele já tem mais um de bônus daqui, mais um de bônus desse outro ali no caso. Então a gente deixa que nesse sentido, o ataque dele já é a mais 2. Então vamos lá, o aparar do F8 é justamente... o aparar é 7, então ele tem mais 2 no teste. Jogando aqui, deu 4. Mais 2 totaliza 6, F8 sem nenhum ferimento, sem nada. Então o golpe quase pegou, mas não chegou a causar qualquer ferimento.
segue o F8 normal. Vamos fazer o ataque aqui com o X, no caso então, que vai bater. O X mesmo esquema, mais 2 de bônus de agrupar. Ele jogou 4, 6 também. Sentiu que bateu na lataria do robô, mas o golpe não causou qualquer ferimento. O O vai atacar aqui então agora o F8 também, pela questão da proximidade. Uia, esse vai pegar. Já deu um as, joga de novo. 7 certinho. Então o que, que acontece? Como bateu o aparar dele, joga o dano para ver se pega como é que é? Me fugiu o termo agora, na resistência. Eu ainda estou um pouco abalado pela perda do personagem. A resistência agora é 8 e o ataque do O, ele usa praticamente aqui então um de 8 mais D6. O 8 ele era o atacante desde antes. Então ele usa uma corrente que o ataque dá de 8 mais D6. Então no caso, tem chance de machucar bastante. É uma corrente não isoladamente, mas é aquela corrente com bola no final, sabe? Então praticamente vai ser esse o esquema. Então o de 6 mais o de 8 com chance de causar dano. Ainda que a resistência do robô é alta, tem chance de não machucar tanto. Mas do jeito que estamos tendo sorte aqui, vai que, né? Então jogando lá, deu 2 e aqui deu 3. Causou 5 no total. Resistência 8, então não superou. Mesmo esquema. Os 3 rodearam o robô e começaram a dar-lhe a pancadaria nele. Ainda que não foi suficiente para machucar. Seguindo aqui então, a gente tem o S e o L ainda também. Então o S vai bater. Praticamente então, para variar um pouquinho, o S vai dar uma pancada no Bin, ataque a mais 1, então também nesse caso, o aparar do Bin é 7, então joga lá o de 6 para ver se pega, lembrando que o ataque dele é mais 1, deu 6, não pegou. Aliás, aqui é diferente, aqui pegou sim, porque eu esqueço que o Bin está desarmado, então ele ganha mais 1 pelo agrupar do amiguinho do lado, mais 1 pelo ataque em alvo desarmado, então como deu 5, mais 2 totaliza 7, superou ali então o aparar do Bin. O Bin tem resistência a 6, é um pouquinho mais baixo, tem chance de acabar sofrendo dano. Vamos ver aqui como é que vai. Deu 1 e deu 5, deu 6, olha, deu exatinho a resistência dele. Então o Bin já está abalado. Pegou um golpe ali no caso que sentiu. Não chegou a causar ferimento, mas sentiu. E agora o ataque, então... Não, o outro errou, né? Não, foi o primeiro ataque, deu 5, agora o segundo ataque também, mesmo esquema, mais 2 para superar um aparar de 7. Vamos ver aqui. Uia, mas eu tô... Nossa, só dá número alto quando é os adversários. Deu 6, jogando aqui, deu 10, mais 2 deu 12. Aqui a gente tem uma situação já importante também. Com esse 12 a gente tem uma ampliação, porque o aparar dele é 7, então superou por 4 ou mais. Então, o que acontece em ampliação na jogada de ataque? A gente tem então um dano extra. Então, mais um de 6 de dano. Então, o de 6 mais de 4, que é o padrão, mais de 6 pelo dano extra. E agora que o Bin já está abalado, só falta a gente perder um segundo personagem também. Aí vai ser... aí vai ser sacanagem. Aí não vai dar certo. Então, a gente vai deixar aqui para ver como é que tá. Que coisa. Vamos lá então. Jogamos aqui o dano. Olha, 4, 7. Não foi tão alto não. Nenhum as, dano baixinho até na real. A resistência dele é 6. Como já está abalado, causou um ferimento também. Mas o potencial era de causar uma lesão muito maior. Então, até que não foi tão feio aqui a coisa. Então, seguindo aqui. Beleza. Agora eu acho que foi todo mundo. Então deles, beleza, já foi a vez. Agora a gente segue com os outros personagens. Basicamente então para a gente já seguir e dar seguimento. Vamos ver ali então. Aqui já foram 9 minutos de vídeo. Vamos ver ali então como que a gente procede. Bom, vamos pela iniciativa mais alta. F8 agora então. O nosso coleguinha F8 vai fazer um ataque então. Vamos fazer um ataque no O, que é um que tem um ataque maior. A expectativa agora é eventualmente, como eles estão em 5, como eu falei, aquela regrinha de eliminar metade do grupo, e pode ser que eles fiquem um pouco mais intimidados e deixem o pessoal
fugir, ou pelo menos que eles tomem alguma reação nesse sentido. Ou vai que eventualmente eles ficam mais furiosos e atacam e lutam até a morte. Enfim, vamos descobrir agora. Então o F8 faz o seu ataque contra o O, e com isso gera 2 ataques livres desses dois, do Q e do X. Então a gente vai fazer aqui no caso, só para pegar bem o ângulo aqui então, o Q e o X atacam o F8 ali no caso. Aquela mesma situação. A F8 com aparar 7, ele vai bater ali então com o bônus de mais 2. Jogou aqui, deu 5, não deu. Segundo ataque, uia, deu 6, deu 7, mais 2 deu 9. Então o que acontece? Superou a parar, mas não por 4 ou mais, então dano normal. Então de 6 mais de 4 para superar uma resistência de 8. Vamos ver aqui, deu 3, deu 7, mas tem uma ampliação aqui no caso, então joga de novo. Deu 3, então deu 3 mais 4 mais 3, deu 10. Superou ali no caso, deixou o nosso robô abalado. Então, robozinho abalado. Aquele mesmo esquema, então, ele já ganha o seu teste de espírito agora para ver se volta, porque senão ele perde até a ação de ataque, já que ele não vai conseguir nem agir porque ficou abalado. Então, o vigor dele aliás, o espírito dele é de 6 e mais o dado selvagem, por enquanto sem penalidade alguma. Então é interessante ele conseguir pelo menos um 4 ou mais aqui para poder agir na rodada. Aqui conseguiu, já deu 6, jogando de novo deu 10, então com ampliação ele levou uma pancada um pouco mais forte. Chegou a dar uma breve pane, mas nada assim de mais feio. Ele ficou abalado, mas já se recuperou. Agora sim ele vai fazer o ataque normal. O O, por ele usar uma corrente, ele tem justamente uma penalidade no aparar, que inicialmente era 5, então o aparar dele é 4. Então vamos lá que tem chance de atacar e fazer algum estrago. Então a gente usa o de 6 e o de 8, lembrando que tem mais 1 na jogada para superar 4. Jogando aqui, deu 5, mais 1 na jogada, deu 6, acertou normal, não tem dano extra. O dano do ataque, aquele mesmo esquema, com o seu bastão, mais a força, D6 mais de 8, para superar. Agora uma resistência, a resistência de 7, é um pouquinho maior. Então a gente precisa de um 7 para deixar abalado e de um 11 para conseguir justamente já causar ferimento. Vamos ver então como é que segue. E primeiro dado, deixamos aqui, opa, deu 6 e o segundo deu 5. Já deu 11, mas como a gente tem um asa aqui no caso, vamos jogar de novo, somar. Então 6 mais 5, 11 mais 3, 14. Olha só. A resistência dele sendo 7, o 14 então então 7 mais 4 fica 11, ainda supera, então o nosso inimigo O, que aparentemente era o cara da corrente, um cara um pouquinho mais forte, foi colocado fora de batalha. Então aqui a gente já tem uma situação. A gente pode justamente assumir que agora, como metade do grupo foi derrotada, né? Então a gente só tem mais dos 8 guardinhas iniciais, 4 foram derrubados. A gente tem essa questão de pelo menos a gente ver se o grupo segue lutando ou se eles vão justamente mudar de estratégia. Então a gente usa aquele mesmo D8 a essa altura daí também. O que a gente pode assumir? Eventualmente, é normal que eles fiquem até abalados pela questão de perder metade do grupo. Porém, eles não estão indo mal nessa luta. Eles já conseguiram abater um dos invasores, já conseguiram machucar um segundo. Então eu não vejo nem com bônus nem com penalidade esse teste deles. Vamos fazer o padrão para número-alvo 4 e ver se a estratégia continua a mesma. Ou pelo menos determinar uma estratégia nova, né? Já que a intenção dele era derrubar o pessoal do suporte, o cara do suporte já foi. Então a gente pode meio que seguir nessa linha como já está, né? Bom, vamos ver. Primeiro de tudo, vamos fazer o teste. E eles jogam, conseguiram 5. Então o que acontece? Não ficaram, digamos, sentidos o suficientes para mudar de estratégia, ou fugir, ou fazer alguma outra abordagem. A batalha segue nessa mesma linha ali também. Então, fim aqui da rodada. Aliás, o F8 agiu, mas ainda tem toda a ação dos outros ainda. O Bin ainda age, que lembrando que ele está abalado, então já tem que agir. E por último tem a prisioneira ainda para fazer alguma coisa, eventualmente dar aquele apoio moral. Então, começando aqui pelo Bin, primeira ação dele, vamos fazer aqui então a parte do teste de vigor dele. Vigor não, de espírito para recuperar de abalado. Então aquele mesmo esquema. O espírito dele é de 6, mais o de 6 do dado selvagem, para superar os 4, porém ele tem menos 2 no teste, justamente porque já tem 2 ferimentos. Então agora a gente vai meio que ajustar de acordo ali também. Então vamos lá, precisamos de
de um valor alto. Opa, já deu um 6 aqui, soma e joga de novo. Deu 8 no total. Menos 2, deu 6, superou os 4 de alvo. Então quer dizer o que? Ele não está mais abalado, age normalmente. Então aqui a gente tem uma pequena esperança aqui no caso. Então vamos ver aqui qual vai ser o plano dele. Então a gente deixa aqui para a gente seguir. Vamos ver aqui qual o plano. Ele agora tem que pensar, porque dá para fazer alguma coisa pelo menos para proteger melhor. Então a gente vai deixar aqui. Bom, vamos uma medida desesperada, vamos atacar ali, vamos seguir lutando. Praticamente então, vamos atacar o S e o L faz o seu ataque livre primeiro. Então o L bate com um de 6 para superar o aparar dele que é 7. Ainda que é uma medida até válida. A gente pode deixar aqui, pelo menos, e foi o ataque, deu 3. Não conseguiu. Aliás, 3 mais 1 pelo bônus de agrupar, mais 1 por ser um alvo desarmado. Ainda assim deu 5, não superou. Agora ele faz o ataque normal dele contra o S. Então, aquele mesmo esquema. O ataque dele usa a perícia de 8 e mais o de 6, que é o dado selvagem. Então, vamos ver aqui como que a coisa vai. A gente deixa, então, para bater um aparar que não é muito alto, que é 3. Então, a gente joga aqui e... aqui já conseguiu o 7. Opa, com o 7 então a gente já tem uma ampliação, já tem um daninho extra aqui pelo menos. Acho que vejo uma chance dele conseguir derrubar o cara. Então com essa ampliação ele bate com o seu dado de força, que é justamente que é o de 6. Porém ele tem o dado extra, o dano extra da ampliação. Então 2 de 6 para superar uma resistência 3. Temos chances reais de conseguir pelo menos deixar abalado e a possibilidade até de conseguir uma ampliaçãozinha e deixar já o inimigo abatido. Então vamos lá, jogando dano, deu 4. Ainda que foi um golpe até suficiente para deixar abalado pelo menos. Então o S a gente já deixa deitadinho ali, levou um soco na cara, ficou abalado, mas ainda pode se recuperar e seguir na luta. Então agora sim, foi a ação dele. E por último, o que a gente faz ali então? Vamos tentar fazer uma provocação aqui no caso. Como a Aline já tentou ajudar vários personagens, né? Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos nessa rodada tentar provocar o adversário. Então a gente faz uma disputa ali. Vamos colocar aqui pelo menos a persuasão dela, que é o de 4. E mais o dado selvagem, contra o D8, que é o nosso dadinho aqui de resistência deles ali no caso. O que eu vejo? Também uma situação onde não tem muito bônus e penalidade. Ela não está na situação iminente de ficar ameaçando ninguém, já que ela já está desarmada e atrás das grades. Mas a gente vê que o grupo está meio que tendo um sufoco ali no caso. Então a gente faz sem bônus e sem penalidade nesse sentido. Caso ela tenha sucesso, eventualmente o alvo fica distraído, né? Ou fica distraído ou vulnerável. Ou que daí a gente vê o que se adequa melhor ali no caso. Mas então ou os ataques contra ele tem mais 2, ou eventualmente ele sofre menos 2 em todos os seus ataques. E caso ela perca, praticamente não acontece nada ali então. Então o primeiro teste é o dela, já que ela é a fonte ativa, para bater um número alvo 4 e eventualmente formar assim, descobrir um número alvo novo. Jogamos aqui e já deu ruim, ela nem conseguiu. Ficou xingando, falando, gritando, esperneando, fazendo barulho, mas foi totalmente ignorada. Então assim acaba a rodada aqui mais uma vez. Vamos para a próxima. Até agora não veio nenhum Coringa. E eu imagino que um Coringa para um dos jogadores, principalmente para o F8, que é um mais combativo, eu acho que mudaria rápido os rumos dessa luta. Porque geralmente eu embaralho o baralho de iniciativa apenas numa nova jogada, ali no caso, né, quando eu vou começar um vídeo novo, às vezes, ou quando sai o Coringa. Como não veio nenhum até agora, tem possibilidade. Deixamos aqui então o Bin já vai agir com 11. Aqui o F8 vem com o 9. A Aline age com 8. E tomara que não venha o Coringa para os adversários. Não, eles agem com 7. Tudo iniciativa alta, mas ainda assim a iniciativa maior é do Bin, que vai fazer esse mesmo esquema. Então o que acontece? Como o personagem já está abalado aqui do lado, ele já nem agiria nesse sentido de fazer um ataque livre, caso seja a opção ali no caso. Então agora a gente decide. Arrisca atacar o que já está machucado, que já está abalado, para eventualmente causar um dano e já eliminar ele de vez? Ou a gente aproveita que ele não pode fazer um ataque livre e ataca o outro?
que eventualmente deixa os dois abalados e já atrapalha nesse sentido. Bom, eu vou na segurança, já que o Bin não está muito, já está meio machucadinho, então a gente vai nesse esquema de atacar o cara que não gere ataque livre. Então a gente vai atacar o L, aquele mesmo esquema então, D6 dado selvagem, utilizando ainda já o nosso dadinho da luta em pé para causar um daninho e eventualmente conseguir derrubar ele. Então vamos lá para superar esse aparar 3. Jogamos aqui, opa, deu 8, já vai dar ampliação aqui. Deu 7, 15 então. Com esse ataque 15, a gente já vai ter esse mesmo esquema. Então a força de 6 mais o dano extra ali então pela ampliação na jogada de ataque. Para bater justamente uma resistência 3, que mais 4 totaliza 7. Então com o total 3 a gente deixa abalado, com o total 7 elimina ele. Vamos ver. E deu 5, deixou abalado também. Então menos mal, pelo menos deixou o caminho um pouco mais livre. E tem chance dos dois não reagirem ali no caso e eventualmente continuarem abalados. Então foi a vez do Bin, ele ainda pode andar. Então a gente vamos fazer aqui um pouquinho de estratégia diferente. Deixa eu ver aqui então. 2, terreno obstruído, né? 3, 4. Vamos botar ele aqui daí no caso, tentar aproximar um pouquinho mais. Lembrando que a chave, né, da prisão está aqui com o S. Então a gente ainda tem que dar um jeito de derrubar ele ali para conseguir libertar a prisioneira. Então seguindo agora, depois do Bin, a segunda iniciativa F8. Então vamos lá. O F8 ainda que eu boto fé que vai conseguir bater um pouquinho nos outros. Então a gente deixa aqui no caso. Tem o Q e tem o X. Vamos fazer o primeiro ataque ali. Vamos bater no X. Então o Q faz o ataque livre já que está na proximidade. O aparar do F8 é 7. Então vamos lá, aquele ataque padrão. Mas que coisa. Olha que conseguiu um As. Joga de novo. 11. Então conseguiu exatinho quando precisou de uma ampliação, para justamente bater forte com um daninho extra. Então a gente já joga ali, o dano era de 4 mais de 6 com a espada curta, mais um de 6 pela ampliação na jogada de ataque. Então a gente joga aqui no caso e pode fazer ali pelo menos então a chance de superar uma resistência 8. Vamos só ver aqui e olha que vai superar, hein? Aqui já deu 6, deu 12 e aqui a gente tem um As. Então joga de novo, deu 15 no total. Olha que vai dar um probleminha. Então com essa jogada 15, com 8, 8 deixa abalado, com 12 causa um ferimento. F8 então está abalado, ele e já sofreu um ferimento também. Contudo, o F8, por ele ser um construto, por ele ser um robô, ele tem uma vantagenzinha que ignora a penalidade do primeiro ferimento. Então meio que por enquanto ele não tem aquele -1. Ele sofre ferimentos normais, o limite dele não aumenta, ele aguenta 3 ferimentos, mas pelo menos esse primeiro não conta para causar penalidade. Então ainda tem chance de agir. Mas primeiro vamos ver se não vai perder a ação, né? Então a gente faz aquele teste de espírito para agir. Então, mesmo esquema, para ver se, porque abalado ele já está, tem chance de perder o resto da ação dele ainda também. Então jogamos ali e conseguiu aqui pelo menos o 6 de novo, 1, beleza. Abalado ele não ficou, então agora ele bate para eventualmente causar aquele dano. E vamos ver aqui então, seguindo nessa linha, o ataque dele é mais 1, aquele mesmo esquema de 6 do dado selvagem, de 8 do ataque, mais 1 para vencer um aparar de 3. Opa, caiu o dadinho e caiu em cima da Kitana, que estava dormindo aqui do lado. Acordei a bonita. Então vamos jogar de novo aqui. E deu 6 aqui então. Mais 1, total 7. Então o que acontece? Vence com ampliação o aparar de 3 para causar o dano. Aliás, com ampliação sim, se era só 3, então a gente causa dano. Força de 8, D6 essa da ampliação e de 6 ali da força dele. Aliás, falei bobagem. São os mesmos dados, mas o bastão que é de 6 e a força que é de 8. De qualquer maneira, jogar para superar um 3. Nenhum absurdo, acho que dá. Então jogamos aqui, deu 7, 11, 15, tranquilo. Então a gente vê aqui que esse também já não tem mais. Então, eliminado. Tudo isso, e a gente mal e mal está na primeira sala ainda também. O nosso grupo já foi reduzido.
Então a gente deixa aqui nessa linha. Foi a ação dele. Como ele ainda, tudo isso aconteceu na primeira rodada, só na ação de ataque ele ainda pode andar. Então a gente deixa ele andar até aqui. Então a gente só dá um passinho a mais ali para se aproximar, para gerar pelo menos algum outro ataque livre, caso haja oportunidade. Seguindo a linha, então, agora aqui o ataque dela. Vamos ver. Então, o que ela pode fazer? Não muita coisa. Pelo menos dar algum bônus, alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer o seguinte. A gente deixa aqui, pelo menos, para ela atrapalhar o X, que é o que sobrou ali, pelo menos. Aquele mesmo esquema. Ela joga com o de 4 da persuasão e mais o de 6 dado selvagem contra o D8 dele para provocar. Se ela vencer, eventualmente o X vai ter -2 no seu ataque, porque vai ficar meio mal-humorado com a provocação. Então vamos lá para superar um 4. Opa, deu 6 aqui, joga de novo, deu 7. Agora temos um desafio pelo menos, precisa de 7. Lembrando que o empate é da fonte passiva, então vamos ver. Jogamos aqui, deu 3. Então funcionou. Ela começou a provocar tanto o X e meter medo nele que a provocação funcionou. O próximo ataque do X vai ter uma penalidade de -2. Então a gente já faz isso. Vamos deixar ele aqui então. Ele avança até aqui, já agora com o coração cheio de raiva pelas provocações, e vai atacar o F8. Então o que a gente vai fazer? Ele tem que vencer um aparar de 7, mas a jogada dele vai ter ainda -2 por causa da provocação. Então jogando aqui, deu 2, já não conseguiu, já falhou. Ele está mais preocupado em xingar de volta e brigar do que de fato se preocupar em atacar o F8. Basicamente foi isso. Agora a gente só vê os outros dois ali então, para ver se eles acordam. Porque eles já acordam não, se eles saem do estado abalado e agem normalmente, né? Então vamos fazer o seguinte, começando aqui pelo S que está mais à direita e depois pelo L que está à esquerda. Então para superar 4, vamos ver aqui, vamos fazer um teste para cada um, só para não fazer tudo ou nada. Então o primeiro teste não superou, então ele pode apenas andar ou ficar paradinho. E o L a gente joga ali então, 2 também não superou. Então esses dois, a única coisa que eles podem fazer agora é ação de movimento ou ação livre. Então eles poderiam tentar sair ou meio que ficar ali parados. Se eles se movimentarem e saem da área ameaçada ali dos dois personagens, vai ter ataque livre. Então eu acho que eles vão ficar paradinhos ali mesmo. Então vamos para a nossa próxima rodada, que essa aqui acabou. Será que vamos ter um Coringa agora? Bom, o vídeo já está ficando um pouco grande, mas vamos só fazer mais uma rodadinha e acabar essa batalha aqui de uma vez para a gente seguir então. Ou vamos botar um pouco de emoção e encerrar o episódio. Então esse aqui então, o Bin com um 5. O F8 com o 12, já começa, provavelmente vai ser o primeiro. A Aline com 8 e eles com 5. Então, isso dali. Vamos ver como a história continua numa próxima ocasião. Valeu!